tem novidade importante no Palmeiras, atacante promissor na mira do Borussia Dortmund. Para completar, falo também sobre o Brasil com desempenho horroroso na Libertadores e na Sul-Americana durante essa rodada. Para completar, tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso registrar agora sobre a rodada horrorosa de times brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana, em especial na Sula. Foram 7 times brasileiros em campo e nenhuma vitória, 4 empates e 3 derrotas. O saldo de times brasileiros da Liberta e da Sul-Americana é negativo. 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, aproveitamento de apenas 40% dos pontos. E a quinta-feira foi a pior de todas, com 3 partidas e 3 derrotas. O Iquique venceu o Galo, o Atlético Nacional da Colômbia venceu o Internacional e o San José da Bolívia venceu o Fluminense. O Vasco e o Bahia já haviam perdido na quarta-feira, os empates foram de Vitória, Corinthians, Grêmio, Flamengo e Cruzeiro, enquanto as vitórias de São Paulo, Botafogo, Fortaleza e Palmeiras. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para responder por que os clubes brasileiros com maior capacidade de investimento, folhas salariais bem superiores e a possibilidade de contratações de jogadores renomados, esses times brasileiros têm feito feio, especialmente na Sul-Americana. Só para completar, você sabia que não há nenhum time brasileiro líder de grupo na Sul-Americana? E a gente deve ter algumas eliminações já nessa fase. Quero falar agora sobre o Palmeiras e o Borussia Dortmund está de olho no atacante Luiz, só 19 anos de idade, uma das maiores promessas do elenco alviverde. A informação sobre o interesse do clube alemão é do jornal Bild, da própria Alemanha. Separei um trecho da matéria, abre aspas. O Borussia Dortmund tem interesse na contratação do Luiz, do Palmeiras. O centroavante brasileiro de 19 anos é visto como o sucessor de Gittens no Dortmund e é avaliado pelo Palmeiras entre 20 e 25 milhões de euros. Só para trazer para a nossa moeda e para você entender de que valores estamos falando, 25 milhões de euros hoje equivalem a 159 milhões de reais. Luiz, que já havia sido sondado na temporada passada pelo Arsenal da Inglaterra, embora sem proposta oficial. O Palmeiras tem 85% dos direitos econômicos do atleta, que é formado na base. A multa rescisória é superior a 500 milhões de reais para clubes do exterior, mas a multa serve apenas como uma referência. Ninguém imagina que possa haver um negócio com tais cifras. Luiz tem 9 partidas, 1 gol e 1 assistência na atual temporada pela equipe profissional, mas não tem jogado. Sua última partida em 3 de março, na vitória por 3-2 contra o Sporting Cristal, ele entra no finalzinho e dá assistência para um gol, mas desde então não joga mais. Contrato até dezembro de 2029. A pergunta que eu faço para você é: você venderia o Luiz? Se sim, por qual valor? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Combinado? Só para completar em relação ao Palmeiras, Bruno Rodrigues marcou um gol no rachão do Palmeiras. O Bruno Rodrigues, que passou por 2 cirurgias super complicadas de joelho, a expectativa é de que ele continue ganhando mais confiança para em breve, talvez no Super Mundial, ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. A saideira em relação ao Verdão, Palmeiras versus São Paulo já tem 26.400 ingressos vendidos de forma antecipada. E há uma chance real de recorde de público no estádio de Barueri, que é onde o Palmeiras vai mandar seu jogo por conta de um show no Allianz Parque. O recorde pertence ao confronto entre Palmeiras e Corinthians do ano passado, com 29.647 pagantes. Qual é a verdade? Que o Abel Ferreira não vai renovar com o Palmeiras? Não dá para cravar. O pessoal do nosso palestra até trouxe hoje a notícia de que o empresário do Abel, Hugo Cajuda, é esperado na metade desse mês, lá pelo dia 15, para se reunir com o Palmeiras e discutir a prorrogação do contrato. Esse é um dos motivos da vinda do Hugo Cajuda. A Leila está batalhando e fazendo bastante esforço para que o Abel renove o contrato até 2027, o fim do mandato dela. E a Leila é esperta, quer se aproveitar desse bom momento do time, até porque o Abel se deixa levar muito pela fase, né? Quando as coisas não vão muito bem, ele começa a dizer que vai embora, que já está arrumando as malas, que fica só até dezembro, a partir do momento em que o Palmeiras volta a reagir e vencer, como tem vencido, são 8 triunfos seguidos na condição de visitante, o discurso muda um pouquinho. Não dá para saber, tá, Denner? A verdade é que nem a Leila tem essa resposta, só o Abel pode dizer algo. E o gol que o Vitor Roque fez, mostra muito sobre o físico dele no final do jogo, aquela velocidade e força de ganhar os zagueiros e habilidade também para se redimir depois do gol perdido.
Nesca, deixa eu pegar um pouquinho nessa sua observação, acho que é legal. O Vitor Roque tem muita capacidade física, mas ainda está em processo de formação, de maturação. Ele é muito jovem, né? 19 anos de idade. Se vocês forem buscar, vocês vão achar uma fala do Rafinha, companheiro dele nos tempos de Barcelona, lembrando de um dia num treino em que o Vitor Roque erra demais e começa a chorar. E aí o Hans Flick vai lá e conversa com ele: o que está acontecendo? Você quer ir embora? E o Vitor Roque diz: não, sim, quero ir embora, não dá mais para mim e tal. Então, esse cara é um cara que tem sofrido com a questão psicológica, né? Foi pro Betis, também não deu certo. No Palmeiras teve muita dificuldade, foram 12 jogos, os 12 primeiros jogos sem marcar gol, fez gol no final de semana e voltou a marcar gol ontem. Depois perdeu um gol incrível. E depois que ele perde o gol, vocês vão lembrar que ele some do jogo, não é que some, mas ele passa a errar demais. E aí ele volta e se redime de toda essa situação, marcando um bonito gol no final da partida. Não foi nem tão bonito, mas foi um gol de muita capacidade física, né? Acho que essa é a grande constatação a partir do gol. Hora de falar sobre o Palmeiras. Você conhece Ramon Sosa? Pois sabe que esse atacante paraguaio de 25 anos de idade, que pertence ao Nottingham Forest, tem sido especulado nas redes sociais como um possível substituto no Verdão para Estevão, que na metade do ano vai trocar o Palmeiras pelo Chelsea. Bora explicar um pouquinho o contexto dessa história, mas antes contar que o Palmeiras não admite conversas, sondagens ou sequer proposta pelo atleta. Tá muito claro que o Ramon Sosa não fica no Nottingham Forest para a próxima temporada. Ele até tem bastante jogo, 23, com 3 gols e 1 assistência, mas foram só 519 minutos ao longo da sua primeira temporada de futebol europeu. Foi utilizado muitas vezes, mas sempre entrando nos minutos finais. E o Nottingham Forest procura um outro clube para contratá-lo por empréstimo ou até em definitivo, com a lembrança de que ele havia sido comprado no meio da temporada passada junto ao Talleres da Argentina por 12 milhões de euros. O Palmeiras não admite interesse, mas seria um jogador com características parecidas à do Estevão, que poderia agregar bastante a partir ou depois do Super Mundial. Só para completar em relação a esse atleta, também tem sido especulado em outros clubes brasileiros como o Flamengo, mas em times europeus. Até aqui, sem confirmação nem do Palmeiras, nem do Flamengo, é sempre importante bater nessa tecla. Para completar o noticiário alviverde, contar que o Palmeiras decidiu baixar de novo os ingressos para um jogo na Arena Barueri. Quando o Palmeiras joga no Allianz Parque, ingressos nas alturas. Quando as partidas acontecem na Arena Barueri, até porque é um estádio que não caiu no gosto do torcedor alviverde, os preços são reduzidos, é possível comprar entradas. Para quem é sócio torcedor, a partir de R$20. Tem também ingresso a 40, a 60 e a 70 reais, ingressos a 70 reais disponíveis também para não sócios. Agora sobre o Palmeiras e a chance de o volante Danilo, de 24 anos de idade, revelado na base do Verdão, voltar à academia na metade dessa temporada. Especulação que começou nos últimos dias e dá a entender que poderia ser uma substituição para Richard Rios. Já contei para vocês que o Richard tem sido alvo de especulação, mas até agora nenhuma proposta oficial. Até por isso, falar de Danilo nesse momento me parece extremamente precoce, mas é bom lembrar também que o Danilo não tem conseguido ser um protagonista no Nottingham Forest. Temporada atual de apenas 12 jogos e 498 minutos. Nenhum gol marcado, nenhuma assistência. Só jogou 2 das últimas 5 partidas do Nottingham Forest contra Manchester City e Tottenham. Danilo, quando vai para o Nottingham Forest, deixa excelente impressão, era titular absoluto, até que ele se machuca e nunca mais consegue jogar em alto nível. Atleta vendido pelo Palmeiras ao Forest por 18 milhões de euros em janeiro de 2023. Hoje ele está avaliado em 28 milhões de euros e seu contrato só se encerra em junho de 2029. Se eu fosse torcedor palmeirense, não teria esperanças nessa negociação. Me parece muito mais especulação em busca de cliques do que qualquer outra coisa. Só para completar em relação ao Verdão, destacar a grande fase do time na Libertadores da América na noite dessa quarta, fora de casa, mais uma vitória 2-0 contra o Cerro Porteño. Estevão marcou o primeiro com um golaço de fora da área e o Vitor Roque, que havia perdido um gol incrível. E a partir daí desembestou a perder várias bolas, conseguiu se redimir no finalzinho da partida, numa jogada individual, assegurando a vitória por 2-0 e o segundo gol do Vitor Roque com a camisa alviverde. Com 12 pontos conquistados em 12 possíveis, o Palmeiras mantém 100% de aproveitamento e está classificado para a próxima fase da Libertadores da América.
Bora falar agora sobre Carlos Miguel. O ex-goleiro do Corinthians pode voltar ao Brasil e mais, para jogar no Palmeiras? Essa é a nova especulação das redes sociais. Carlos Miguel, que também já foi apontado como possível reforço do próprio Corinthians. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Carlos Miguel para saber em que pé está a situação do atleta. Goleiro que foi comprado pelo Nottingham Forest na temporada passada e que desde então jogou apenas 3 partidas. 2 pela FA Cup e 1 pela Copa da Liga. Isso quer dizer que o Carlos Miguel nem teve a oportunidade, depois de quase um ano, de jogar uma partida sequer da Premier League, o principal campeonato por lá, o campeonato inglês. Só para lembrar que o titular absoluto do Nottingham Forest é um belga chamado Mats Sels. Ele tem 39 partidas na atual temporada e não há qualquer indício de que ele possa deixar o clube. Diante desse cenário, é natural que o Carlos Miguel deixe o Nottingham Forest para a próxima temporada europeia. Mas o objetivo do goleiro é continuar na Europa. Ele colocou na cabeça que não volta ao Brasil antes dos 6, 7 ou 8 próximos anos. Tudo para que ele possa usufruir ao máximo do futebol europeu e depois vir jogar no Brasil para encerrar a carreira. Atleta com 26 anos de idade, que quer ser titular até porque jogou muito pouco, até conseguir se destacar no Corinthians na temporada passada. Quando ele vai para o Nottingham Forest, ele só aceita a oferta do time inglês porque tinha a promessa de que jogaria, o que não aconteceu. Então, respondendo à pergunta, Corinthians, Palmeiras ou qualquer outro clube interessado no Carlos Miguel? Isso nesse momento está completamente descartado. O Carlos Miguel admite a possibilidade de deixar o Forest, mas vai procurar um outro clube na Europa onde possa jogar e ser mais útil. Beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras, informação exclusiva. O zagueiro Thiago, só 18 anos de idade, que já atuou até como capitão do time sub-20, tem sido monitorado pelo Ajax. Atleta que pertencia ao SK Brasil, foi contratado na temporada passada e mesmo muito mais jovem do que os seus concorrentes da categoria sub-20, tem conseguido destaque. O Ajax, nos últimos dias, procurou representantes do atleta para entender as condições do negócio. O Palmeiras assegura que ainda não recebeu qualquer proposta. Jogador que nesse ano já tem 9 partidas pelo time sub-20, 1,92 m de altura, nascido em Brasília. Palmeiras que está se especializando em vender jogadores revelados na base por grandes quantias de dinheiro. É por causa da venda de jogadores que o Palmeiras já ultrapassou 2 bilhões de reais com vendas de atletas desde 2015 e eu me refiro apenas a jogadores formados na academia de futebol. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega aqui deixando aquele like, maroto, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as informações do maior clube brasileiro. Então já chega aqui, dá essa moral pra gente aí. Valeu, rapaziada, vamos ficando por aqui, um grande abraço no coração, não sei que vai mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos pra cima.